Hoje nós vamos começar a estudar a respeito das cartas, de todos os livros que vêm após o livro de Atos. Nós vamos ter as cartas paulinas, cartas de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas, nós vamos ter livro de Apocalipse de João, cartas de João, são muitas cartas que nós vamos estudar agora nas próximas aulas. O ponto é, a maior parte destas cartas foram escritas por Paulo, então ele é um personagem muito importante e muito forte, tanto é que no livro de Atos nós vemos que as principais atividades a partir do capítulo 13, elas vão estar ao redor de Paulo. Então começa falando sobre a fundamentação da igreja, falando do apóstolo Pedro, mas depois realmente o cara é o apóstolo Paulo. É aquele que vai levar o evangelho de Antioquia, que era a cidade mais importante da Síria naquele momento, para a Ásia Menor, Europa, até chegar em Roma. Então Paulo vai ser, vamos dizer assim, o personagem principal da expansão do evangelho, da fundamentação de igrejas em muitos desses países. Então, após as viagens missionárias, como nós já estudamos, vimos em mapas, ele vai retornar a estas igrejas, vai ministrá-las, e quando ele está preso ou ele está em uma outra igreja, ele escreve cartas. E essas cartas têm o objetivo de corrigir a igreja, de tratar as situações que ele ouviu, por exemplo, por algum membro da igreja que o visitou em essa outra cidade, enfim. Ele começa a tratar os principais problemas, porque cada igreja terá as suas particularidades, até porque as culturas são diferentes. Então, a carta aos Romanos, ela vai falar sobre um determinado assunto daquilo que fazia parte dos judeus de Roma, da cultura de Roma, dos cristãos que estavam ali se convertendo. Em Corinto, que é na Grécia, é uma outra realidade. Em Tessalônica, na Macedônia, é outra. Em Filipos também. Na Galácia, por exemplo, que já é na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, é outra cultura. Efésios e assim por diante. Então as cartas, elas têm o objetivo de tratar as principais fragilidades, os defeitos, preparar os ministros dessas igrejas. Só que antes de nós estudarmos estas cartas, nós precisamos entender quem é Paulo. Falamos sobre as viagens, porque fazem parte da história do livro de Atos, mas é muito importante entender esse cara, esse apóstolo, essa pessoa completamente diferente, uma pessoa que a probabilidade de ser um apóstolo era mínima. Qualquer um falaria, jamais, apóstolo Paulo, como pode ser? Saulo, um cara completamente violento, um cara que perseguia os cristãos, não tem condição, é impossível isso ser realidade. Mas foi o que aconteceu. Então, para entender o sentimento que Paulo vai colocar nestas cartas, nós precisamos compreender a sua origem, porque muito do que ele era e do que ele passou a ser mostrará a transformação de um ser humano em uma nova criatura apostólica. Isso vai fundamentar todos os valores que ele vai colocar nas cartas. Então veja agora na linha do tempo, qual é o momento em que Paulo estava. Então Paulo tinha nascido, já nessa época que Tibério era imperador em Roma. Nós vemos o ministério de Jesus começando no ano 27 e terminando no ano 30. Quando ele vai morrer e ressuscitar. A partir daí do ano 30, começa a igreja. A igreja começa a ser fundamentada em Jerusalém. Nesse tempo, nós veremos a conversão de Paulo, entre o ano 33 e 36. Não sabem um ano exato, mas foi nesse intervalo que Paulo se converteu. E haverá um grande intervalo que Paulo vai ser preparado, ele vai pregar em Damasco, vai pregar em Antioquia, em um momento em que o evangelho ele vai crescer com pouco menos de velocidade. Vai voltar a ter muita velocidade a partir do ano 47. No ano 47, quando começa a primeira viagem missionária de Paulo, aí sim o evangelho começa a ser
difundido na Ásia e na Europa. Não estou dizendo que só Paulo pregou o evangelho fora da Judéia. Outros apóstolos também pregaram, mas sem dúvida, Paulo, com o auxílio de Barnabé ou com o auxílio de Silas, ele foi o que levou o evangelho mais longe e que mais fundamentou igrejas, e muito bem preparadas. Vamos então conhecer esta figura ilustre, o apóstolo Paulo. Vamos ler as passagens bíblicas que falam um pouquinho do seu nascimento, da sua origem e da sua família. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Quando estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: Pois eu o tenho por direito de nascimento. Então nós vemos a origem de Paulo em uma família de fariseus. Fica claro que os seus pais eram praticantes da seita dos fariseus. Ele nasceu na cidade de Tarso, nós vamos ver daqui a pouquinho o mapa, que fica na região da Cilícia, né? A Cilícia, ela fica aonde é a Ásia Menor, a Turquia, mas a parte mais ao sul da Turquia. Então ele vai nascer em Tarso, passa a sua infância ali, mas a juventude ele passa em Jerusalém. Em Jerusalém ele vai receber a formação de um homem muito importante, de um mestre da lei muito famoso chamado Gamaliel. Aliás, essa figura de Gamaliel que está em Atos 5 é aquele que defendeu os apóstolos sem querer defender, né? Porque estavam ali tanto o apóstolo Pedro, o apóstolo João que pregavam, eles estavam sendo julgados pelo Sinédrio, e daqui a pouco eu vou explicar para você o que é o Sinédrio. Estavam sendo julgados por todos aqueles fariseus, homens da lei, e ali Gamaliel, com muita sabedoria, fala: olha, se é de Deus, daqui a pouco nós vamos descobrir, porque se não for de Deus, esse grupo aí de cristãos vai acabar. Agora, se é de Deus, então nós não temos poder algum contra eles. E aí todo mundo parou de julgá-los, deram só uma surra neles e liberaram tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo João, mas eles não pararam de pregar o evangelho, obviamente. Então essa figura de Gamaliel em Atos 5, nós enxergamos quem? Uma pessoa muito importante que vai preparar o apóstolo Paulo em todo o conhecimento das leis, dos profetas. Então Paulo teve a melhor formação da época. Isso vai ser muito útil. Mesmo que Paulo terá sempre como público-alvo os estrangeiros, ele tem um hábito de, quando ele pregava nas suas viagens missionárias, de cidade em cidade, primeiro evangelizar os judeus nas sinagogas dessa cidade. Lembra que nós falamos sobre diáspora? O que é a diáspora? A diáspora foi aquele momento de dispersão em que alguns povos, como os assírios, como os romanos, eles pegaram os judeus e espalharam por todos os outros povos ao redor. E esses judeus em outros povos, seja na Grécia, em Roma, no Oriente, na Pérsia, eles vão construir as suas sinagogas para preservar o conhecimento, para preservar as tradições judaicas. Então, o primeiro lugar que Paulo sempre vai quando ele prega em uma cidade é a sinagoga. Então, ele precisaria de muito conhecimento da lei, do profeta, das tradições, para atingir primeiramente este público dos judeus. Então você já vê um caminho de Deus, porque Paulo foi escolhido desde o ventre da sua mãe. É claro que ele foi um homem terrível, um homem violento, um homem que fez muito mal para os cristãos no começo, mas no momento de cegueira, no momento que ele era ímpio. Mas quando ele se converteu,
Olha a importância dele ter sido formado por Gamaliel, para que ele tivesse capacidade, conhecimento suficiente para, vamos dizer assim, atingir e convencer, pelo menos pelo discurso inicial, os judeus, os escribas, os homens mais conhecedores da lei e dos profetas. Também nós vimos aqui que Saulo é o nome original dele, e Saulo passa a ser chamado de Paulo. Depois de um tempo ele recebe este apelido. Então preste muita atenção. A origem da palavra Saulo é de um personagem conhecido do Antigo Testamento, Saul. Saul que perseguiu a Davi, perseguiu aquele que era o homem segundo o coração de Deus. Então ele tinha o nome de um perseguidor, como ele era. Quando ele se converteu, passou a ser chamado de Paulo, que significa pequeno. E nos lembra muito bem a figura daquele que era perseguido por Saul, Davi, um cara também que era de pequena estatura, mas um homem grandioso diante do Senhor. E mais um detalhe curioso, a tribo de origem de Paulo é a tribo de Benjamim, que era exatamente a tribo do rei Saul. Então, se nós olharmos para a velha criatura de Paulo, ele era um completo Saul. Mas depois, quando ele se tornou nova criatura, passou a ser o apóstolo dos gentios. Agora, falando sobre Gamaliel, vale recordar quem é Gamaliel. Gamaliel pertencia também ao Sinédrio. O que é o Sinédrio? Vamos ver. Sinédrio era uma assembleia de 70 juízes que a lei judaica ordenava ter em cada cidade. Em Jerusalém existia o grande Sinédrio, que incluía um príncipe do povo, um sumo sacerdote, um segundo príncipe ou chefe e 69 integrantes de outras seitas. Na época de Paulo, o Sinédrio costumava se reunir no templo durante o dia. Então o Sinédrio era um grupo, uma assembleia das figuras mais importantes e influentes politicamente e religiosamente entre os judeus. Não necessariamente era composta por fariseus, mas também tinham figuras como os saduceus, como os próprios sacerdotes, príncipes, chefes, figuras políticas que tinham domínio e autoridade sobre o povo. Então, Gamaliel, ele era uma figura não só importante naquilo que é a fundamentação da palavra, do conhecimento da palavra, mas também uma figura política influente. Então, Paulo, vamos dizer assim, ele vai ter um mestre que também vai colocá-lo em uma posição de destaque. Não se sabe se Paulo era do Sinédrio, até porque Paulo era muito jovem para ser do Sinédrio. Mas Paulo era um homem muito admirado pelas suas atividades como perseguidor dos cristãos. Além disso, falando em Jerusalém, também a palavra de Deus diz em Atos 23 que a irmã de Paulo morava em Jerusalém e que o seu sobrinho foi muito útil naquele momento que ele estava sendo preso em Jerusalém e iria ser julgado em Roma. Outro detalhe interessante é que a profissão de Paulo era de fabricante de tendas. Ele fabricava tendas para morar, tendas também como as barracas da festa dos tabernáculos. Nós vemos isso em Atos 18. Então, provavelmente com seus pais em Tarso ou então em Jerusalém, ele aprendeu o ofício de fabricar tendas. Mas isso é apenas uma curiosidade, né, sobre o grande apóstolo Paulo. Agora vamos ver como foi a mocidade de Paulo. E lançando Estevão fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Persegui este caminho até a morte, perdendo e metendo em cárcere homens e mulheres de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então a mocidade de Paulo foi caracterizada por uma profunda perseguição contra os cristãos. E ele se coloca aqui por ele ser
um dos mais zelosos da época na tradição dos fariseus. Então, há detalhes, por exemplo, em Atos 26, que além de prender as pessoas, ele torturava, ele forçava as pessoas, os cristãos, a negar a Jesus Cristo, ele matava cristãos. Então, Paulo derramou sangue inocente. Paulo era um homem violentíssimo. Então, era uma pessoa que, se nós observarmos, improvável de ser um apóstolo. Por quê? Porque ele é um homem terrível. Mas quem disse que Deus não pode transformar este Saulo em um grande apóstolo? Uma outra ocasião para ilustrar isso foi o momento do apedrejamento de Estevão. Lembrando que Estevão foi o primeiro mártir, ele era um diácono. E quem estava ali guardando as vestes daqueles que estavam apedrejando Estevão? O próprio Saulo. Aliás, é engraçado, porque ele não atacou pedra em Estevão. Ele foi o chapeleiro, né? A chapelaria. Né? A chapelaria da galera. Vai lá todo mundo, mata, segurou a roupa de todo mundo, né? As túnicas, e ali ele consentiu. Né? Ele era assim, né? Na ocasião, quem ficava guardando as vestes era aquele que dava cobertura. Então, tipo assim, ele era o mandante. Ele era a pessoa principal, os outros executavam aquilo que ele deu como orientação. Muito bem. Este homem, Saulo, será completamente transformado a partir de um encontro espiritual com o próprio Jesus Cristo. Vamos ler essa passagem. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Esteve Paulo 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Muito bem, então nós temos aí uma ordem organizada dos fatos, porque Atos capítulo 9 narra esta conversão, mas os capítulos 22 e 26, quando Paulo está sendo julgado e ele apresenta a sua defesa, ele dá outros detalhes também deste momento da conversão. Por isso que você estava lendo agora, você viu o cruzamento destes 3 capítulos, 9, 22 e 26. Bispo G, tem muitas curiosidades sobre esse texto aqui. A primeira é dessa experiência espiritual, porque todos caíram por terra, todos que acompanhavam Paulo, soldados, enfim, né? E ele viu essa luz e houve um grande estrondo, mas os homens não compreendiam o que era falado, mas Paulo sim. Isso é um indicativo daquilo que é um fenômeno, entre aspas, espiritual? Ah, sem dúvida, né? Então foi realmente, o chamado de Paulo é algo muito assim, muito objetivo e claro, porque a manifestação do Espírito sobre ele seria uma coisa, se não fosse impactante, ela não teria efeito, porque Paulo era um homem muito racional. A gente percebe isso mesmo depois dele se tornar um apóstolo, a racionalidade dele e tudo, como é que ele conduz, até pelo fato de ter muito conhecimento da palavra e assim por diante. Então, a manifestação de Jesus, ela foi assim impactante por 2 motivos. Primeiro, por causa da bagagem espiritual que ele tinha. Segundo, porque Pedro, que era tido como aquele que iria para os gentios, viu ali serem batizados tantos gentios, de repente volta para Jerusalém.
E agora era a hora do evangelho ir para os gentios, para as nações. Então o tempo urgia, era necessário esse tempo. E Paulo foi aquela pessoa mais, vamos dizer assim, capacitada, preparada, instruída para isso, e que também estaria preparado para receber, vamos dizer, a estrutura que viria contra ele também da perseguição. Mas uma coisa curiosa, Bispo G, é que essa pessoa, no caso o próprio Cristo, né, essa experiência que Paulo teve, falou em língua hebraica. Por que dá esse detalhe na palavra? Por que não outro idioma? É interessante, né? É muito interessante, mas eu tive experiências com Deus de Ele falar, quando obviamente, necessário, naquilo que é a forma que nós entendemos. E em outros momentos, para Ele certificar que é Ele falando, Ele usa até às vezes argumentos que não são os nossos. Mas a língua Ele vai falar sempre aquela que fala mais com a gente mesmo. E a gente percebe que Paulo já na hora reconhece. Ele já, Senhor, quem é o Senhor que fala comigo? Então, ele já reconheceu o senhorio de Jesus ali. Não sabia o que era, mas já identificou que era alguma coisa sobrenatural que vinha de Deus. Agora, quando começa a conversa, antes dele perguntar quem és tu, Senhor, e aí Jesus fala, eu sou Jesus a quem tu persegues, a voz fala uma frase muito interessante, até agressiva. Fala assim para Saulo, porque me persegues, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O que significa isso, Bispo G? Bom, o que são os aguilhões? O aguilhão é aquela ponta do arado. Então, o arado, ele é preparado para sucar a terra. Então, fica uma ponta para fora e uma ponta para dentro. O aguilhão é aquela ponta que fica para fora, para que ele não penetre e afunde completamente e trave. Então, era como que uma ponta que ficava para fora. Então, o animal de carga, quando ele tinha que arar a terra, ele tinha que arar, porque se ele recalcitrasse, se ele escoiciasse contra o aguilhão, ele ia se ferir. Então, o que Jesus está falando? Você está indo contra aquilo que é o teu chamado, o teu envio. Pare de ir contra para não sofrer mais. Duro te é ir contra, porque o que eu entendo, Paulo, mesmo vendo tudo aquilo, a gente percebe que Paulo era um homem coerente em relação à palavra de Deus. Ele tinha conhecimento, ele tinha uma bagagem, um estofo. Então, quando Jesus vai e toma uma decisão mais definitiva, é porque Jesus já o havia chamado através da palavra. Então, ele era uma pessoa que resistia, porque era muito forte na vida dele a religiosidade. Ele era uma pessoa, imagino, né, as pressões que ele recebia, uma pessoa jovem, estudou aos pés de Gamaliel, recebeu toda aquela bagagem de religiosidade, ele se desempenhava mais do que os outros. Imagina abrir mão de tudo isso por algo que ele está percebendo que ele está errado. Ele, com certeza, falou, não vou por esse caminho que eu estou percebendo que é o correto, porque eu já aprendi é nesse que eu sou honrado, é nesse que eu tenho formação, é nesse que eu tenho estrutura, é nesse que eu tenho caminho, é nesse que eu tenho vida financeira. E ele então ficou recalcitrando, até que o Senhor Jesus veio e, Paulo, caia do cavalo, que você vai precisar cair do cavalo. E ele caiu do cavalo literalmente, né? Pois é. Mas entrar em Damasco, né? Jesus dá a ele, nós vemos isso no capítulo 26, a direção mesmo, já deu um envio ali nessa experiência. Que ele seria o apóstolo dos gentios, que traria como ele mesmo, né, muitas vidas das trevas para a luz e assim por diante. Mas, Bispo G, poderia-se dizer que esta experiência do apóstolo Paulo era aquela que ele narrou em 2 Coríntios 12, que fala sobre o arrebatamento, assim, a visão que ele teve do terceiro céu, não foi bem não sabe se é um arrebatamento, né? Mas enfim, ele disse que ele teve a visão do terceiro céu, ele foi conduzido até lá. Será que não foi essa experiência? Não, eu creio que ainda não foi a experiência, né? Inclusive ele fala que ele não sabe se foi em espírito ou não. Agora, se for só uma visão ou em espírito ele foi levado, mas ele viu e ouviu palavras que não dão nem para serem expressas. E ele fala há 14 anos, então dado que ele está há 14 anos, é que tinha acontecido essa experiência dele. Mas essa experiência dele ter 14 anos, quando ele narra essa experiência na carta aos Coríntios, 14 anos, ele já tinha, vamos dizer assim, uns 20 anos de caminhada.
Então, não era o começo da caminhada. Eu acho que ele teve uma experiência um pouco mais forte, uns 5, 6 anos depois que ele já tinha caminhado. Foi uma experiência forte, essa visão de Jesus. Ele viu a luz, Jesus, ficou cego. E ali ele então ficou 3 dias sem comer nada, em jejum completo. Vamos dizer assim, eu imagino, né? Vendo, né, trazendo tudo aquilo, avaliando tudo aquilo que ele tinha recebido, toda aquela informação. E daí para frente ele vai começar a crescer. Mas o arrebatamento em si mesmo, que ele viveu em espírito, só depois de uns 5 anos ele vai viver. A gente vê essa figura dos 3 dias sem ver e nos dá muito a imagem exatamente da ressurreição. Né? 3 dias em trevas, absolutamente, eu acho que ali, além, com certeza, do resultado, a cegueira ser causada por aquela experiência da luz, que foi muito forte, daquilo que ele viu, nós também, acho que também ali o desejo de Jesus era mostrar como Saulo realmente era, onde ele estava. Fala exatamente nas trevas, tanto é que é falado isso. Você está nas trevas. Você vai ficar 3 dias nas trevas, meio para você entender onde você está. E aí vai usar uma pessoa para trazer o que? Essa ressurreição. Amém. Trazer a luz, trazer esse novo tempo, né? E essa pessoa é Ananias. Vamos ler então o texto, o trecho, que fala sobre esta figura. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então ele teve uma experiência dupla de um homem chamado Ananias, que gerou esse milagre. Agora, Ananias, de cara, ele achou estranho, né? É de Deus mesmo isso aí? Falou, não, esse cara é um cara terrível, ele é famoso, Saulo. Ele veio para Damasco com a intenção de prender cristãos e incluiu o próprio Ananias, porque Ananias estava em Damasco. Verdade. Não é? E nós vemos ele realizar um ato duplo, Bispo G. Primeiro, na verdade triplo, né? Primeiro ele cura, que aquelas escamas caem, então ele volta a enxergar, humanamente falando, e ele tem os 2 batismos, o batismo no Espírito Santo, porque ele fala, né, receba o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e também é batizado nas águas. Então nós vemos ali uma sequência de 3 em 1, tudo com o Paulo era rápido, né? Intensivão, é um intensivão espiritual, né, com o Paulo. Até para quebrar esse preconceito que, será que uma pessoa pode ser preparada em curto espaço de tempo? Pode. Preparo não significa experiência. É isso. A gente tem que saber também separar as coisas, até porque Paulo, até ser um apóstolo, foram anos. Anos e anos, viu? Não foram poucos anos, não. Porque se calcula que 14 anos depois, que é o intervalo, ele estaria no Concílio de Jerusalém, e a primeira viagem durou 2 anos... Então, no mínimo 12 anos até ele se tornar apóstolo, quando ele foi enviado de Antioquia. É isso mesmo. Então a gente vê assim, né, Bispo G, que ele pode ter recebido o conhecimento dos apóstolos. Bom, da palavra ele já tinha, como eu já ministrei agora há pouco, sobre Gamaliel, ele recebeu de Gamaliel. Mas a questão daquilo que vinha dos apóstolos foi um pouco tempo, mas suficiente. Então, mas ali onde ele estava, que é a igreja de Antioquia, eram mestres, doutores e mestres, né, presbíteros, homens de Deus, que conheciam não só as Escrituras, mas esse mover genuíno. Então ele ficou lá um tempo também sendo Bastante formado. Tempo em Antioquia, ficou sendo trabalhado ali, Barnabé preparado levou, para o envio. Né? Então a gente sabe que a obra não pode ser feita assim, sem uma formação, ela deve ser levada em conta. O Espírito Santo deixa em nós essa chama, nos orienta, fala conosco, nos dirige, mas nós temos que ter a bagagem, né? O estofo,
o conteúdo, como diz o apóstolo, para que a gente possa fazer aquilo que é necessário e conhecer o que o Espírito Santo de Deus tem preparado. Provavelmente o apóstolo Paulo, o negócio foi mais rápido, porque ele já tinha o embasamento bíblico. Então, quando ele sentou, imagina, ele sentando 15 dias com Pedro, com João, enfim, eles foram falando, ele só foi pegando tudo que ele já sabia e foi encaixando. Ele foi encaixando, é verdade, isso aí cumpriu a promessa tal. Jesus morreu dessa forma, é verdade. Faz sentido com o que Davi falou, ou com o que Jeremias, ou com o que Isaías, ou com o que Zacarias, enfim. Então, o processo dele foi mais rápido porque ele já tinha uma formação, mas que, é claro, não tinha a leitura adequada dos fatos que ele tinha recebido de conhecimento. Agora, sem dúvida, nós temos um longo tempo de preparação e é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, Bispo G. Como foi o início dessa caminhada de Paulo? Porque a gente acha que o apóstolo Paulo se tornou apóstolo de um dia para o outro, e não foi. Ele ficou muito tempo como um evangelista, muito tempo preparado em Antioquia, não tanto em Jerusalém, mas como nós falamos agora, em Antioquia. E assim, um detalhe, Dani, que é importante, é que a formação dele com esses presbíteros e mestres, ela foi distanciada de Jerusalém, porque em Jerusalém a força judaizante era muito grande. Então isso também iria atrapalhar até a formação dele, que iria para os gentios. Sim. E aí ele fica em Antioquia, e lá em Antioquia os mestres que são obviamente judeus, mas gregos, com a mentalidade mais aberta para os gentios. Então esse também é um fator importante e interessante de formação. E esses cristãos judaizantes são aqueles que queriam que os cristãos convertidos ainda praticassem alguns ritos do judaísmo. Isso, perfeito. Que é algo absurdo, imagina. Nós que nos convertemos aqui no Brasil, nós tínhamos que então que circuncidar obrigatoriamente, isso é um absurdo. A gente vê que o apóstolo Paulo um dia dá uma dura no apóstolo Pedro. Eles se encontram e a Bíblia fala que ele o resistiu face a face porque ele se tornara inconveniente. Olha, ele falando, o apóstolo Paulo, Geraldo fora de tempo, falando para o grande apóstolo Pedro, porque Pedro tinha um pouquinho dessa raiz de Jerusalém. Então, enquanto Paulo estava lá com eles comiam juntos, com os gentios. Pedro comia com os gentios. Quando chegaram os de Jerusalém, ele já não queria mais comer junto com os gentios. Então, a gente vê essas características, né? Vamos ler, então, o resultado, qual foi a reação de Paulo logo após a sua conversão. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas, para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, e colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Fortalecido, ou seja, ele recuperou mesmo as condições, porque ele ficou 3 dias sem comer. Não é só espiritualmente não, mas fortalecido fisicamente. Sem dúvida. Ele começou a pregar em Damasco. Só que em Damasco ele sofreu já uma resistência, porque ele era conhecido já na região. E alguns desconfiavam, aí os próprios judeus que perseguiam os cristãos falavam assim, mas espera aí, cara, você virou a casaca? É como mais ou menos assim, se era palmeirense agora virou corintiano, ou se era corintiano virou palmeirense. É mais ou menos isso, né? Fica pior ainda, né? Só que muito pior. Porque você, se não faz parte, você adere, tudo bem. Mas se você é participante, você se torna um traidor. É como se fosse uma torcida organizada, que a gente vai levar para um outro nível. Então, de repente, os judeus falam, não, agora você está pregando o evangelho, que história é essa? E começam a persegui-lo. E é muito interessante a forma como ele fugiu. Dentro de uma cesta, imagina um cesto assim, fechado, e um elevadorzinho, descendo ele ali da muralha. E ali ele vai para a Arábia. É estranho, Bispo G, mas assim, a prática de ir a um deserto é algo até... prática de Cristo também. Cristo, logo após o batismo, ele foi para o deserto. Nós vemos Paulo meio que repetindo isso. Ele vai para a Arábia. A intenção não se sabe. Se ele foi ter um tempo de consagração, ou talvez, na cabeça dele, eu fico imaginando, ele era o perseguidor e agora ele era o perseguido, então aquilo pode ter mexido um pouco com ele. Ele falou, peraí, eu preciso ficar um tempo
me preparar para isso, porque eu era o perseguidor, agora eu vi o que é ser perseguido. Né? Então é um negócio louco, porque é o ser humano. Às vezes a gente pega Paulo e a gente acha que o cara é super-herói, mas Paulo era humano, ele também tinha que se preparar emocionalmente para as coisas. Sem dúvida. E sem dúvida esse tempo na Arábia foi um tempo dele meditar, um tempo dele se preparar espiritualmente e voltar para Damasco. Ele vai voltar para Damasco depois de um tempo na Arábia, né? Bem. Vamos ver aí no mapa. Então só para você se situar geograficamente tudo que nós falamos até agora, ele vai sair de Jerusalém, ímpio, judeu fariseu, para Damasco, para prender cristãos. Aí ele vai chegar em Damasco, maravilha. Em Damasco ele vai se converter, vai ser batizado nas águas, no Espírito Santo, vai começar a pregar o evangelho ali, mas ele vai ser perseguido. E em Damasco, que é uma capital da Síria muito importante, uma cidade muito importante da Síria, ele vai para a Arábia. Nesse momento, Damasco não era mais a capital, né? Quem era a capital era Antioquia. Aliás, curiosidade, Bispo G, Antioquia, nós vamos falar daqui a pouquinho, era a terceira maior cidade do Império Romano naquela época. Né? Então, passou a ser a capital da Síria por causa exatamente da família de Antíoco, né? Seleuco II, se eu não me engano, que construiu a cidade, enfim, criou um outro polo na época do silêncio profético que nós já estudamos. Vamos ver agora, Bispo G, Paulo sendo discipulado em Jerusalém e Antioquia, como nós já retratamos agora há pouco. Vamos lá. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Muito bem, Bispo G, nós vamos ver agora no mapa o que aconteceu depois. Ele vai voltar da Arábia, né? Então está a região aí do circuito da conversão de Paulo. Ele vai voltar da Arábia para Damasco. Em Damasco ele volta a pregar o evangelho e ele vai para Jerusalém. Jerusalém com qual objetivo? Para receber conhecimento. Então ele fica ali com Paulo, com Pedro, com João, com Tiago, ele vai aprender, mas nem todo mundo acreditava nele, teve que Barnabé convencer. Só que depois ele vai para Tarso, e ele vai ficar um bom tempo em Tarso, por uma direção, como nós lemos, já vamos explicar isso. E de Tarso, Barnabé tira ele de lá e fala: você está perdendo tempo em Tarso, vai para Antioquia, que Antioquia é o lugar. Então esse foi o circuito que ele fez. Em Antioquia, dali, dá um salto para Atos 13, quando começa a primeira viagem missionária. Muito bem, Bispo G, vamos entender o cenário aqui. Ele vai para Jerusalém, depois da Arábia, depois de Damasco, ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ninguém acreditava, nem mesmo os apóstolos acreditavam, que ele tinha se convertido. É difícil mesmo, às vezes o cara o cara está se fingindo para se infiltrar. É uma coisa, é um pensamento natural que qualquer um teria. Barnabé teve que convencer, não, gente, realmente ele se converteu, eu o vi pregando, ele é uma outra pessoa. E assim, Bispo G, era difícil para eles entenderem, até porque Paulo, ele tinha um temperamento forte. A forma como ele perseguia, e nós vemos, sinceramente, ele se tornou uma pessoa transformada, mas quando ele exorta, ele é rígido. Muito rígido. Ele é uma pessoa, assim, radical, né? Então é bem rígido. Percebe que era marca, né, que ele tinha ainda um pouco, não só da personalidade dele, mas também dos fariseus, né? Porque os fariseus eram rígidos em relação à palavra, tudo. Então a gente percebe que essa marca ainda existia nele. E ele passa por um processo, porque quando o Senhor o chama, ele fala: olha,
que ele era um vaso, quando Ananias conversa com o Senhor, fala, mas Senhor, ele persegue, tal. Não. Ele é um vaso que foi escolhido por mim para sofrer. Uhum. Então a gente vê uma diferença no processo de tratamento de Deus na vida de Barnabé, que era um homem cheio de misericórdia, e o processo de Deus na vida de Paulo, que era um homem rancoroso, duro, vamos dizer assim, que punia e assim por diante. Então, esse processo Deus trata, porque ele tinha que ser o quê? Aperfeiçoado para levar um evangelho limpo para os gentios, sem essa marca da religiosidade, da cobrança, do olho por olho, dente por dente. Agora, o que é interessante, Bispo G, que ele vai sair de Jerusalém por um envio de uma visão. Ele tem uma visão, né, um êxtase, ele fala, para sair de Jerusalém, porque ali, ele fala assim, porque não receberão o teu testemunho ao meu respeito. Então Deus fala, aqui não vou te ouvir. É isso aí. Mas é interessante, Bispo G, porque ele tem um embate com os helenistas. Os helenistas seriam o quê? Os judeus helenistas? Judeus helenistas. Judeus helenistas, né? Então ele viu ali que Deus falou, aqui é perda de tempo. É isso mesmo. Aqui não é o lugar para você ficar. Até porque Deus já tinha falado para ele. Logo quando ele se converteu, você vai para os gentios. Então aqui não é o teu lugar. Deixa para Pedro. Isso. E, aliás, Paulo vai falar isso. Quando Pedro foi para o evangelho da circuncisão, eu fui para o evangelho da incircuncisão. Nós vamos ver isso na próxima aula. Agora, ele vai para Tarso. Então ele vai de Cesareia, vai para Tarso, fica um tempo em Tarso e resgatado por Barnabé. Barnabé que vai até Tarso e fala, cara, vem para Antioquia, porque aqui é um lugar estratégico. Era a terceira maior cidade de Roma, do Império Romano, era uma cidade enorme, muito influente na região, nesse setor oriental. O setor oriental era a influência de Antioquia, o setor egípcio era Alexandria, que era a segunda maior, e o europeu era Roma. Então era muito bem distribuído o poder romano nessas cidades. Então Antioquia era interessantíssimo. E um aspecto importante de tudo isso, Tânia, porque nós temos muito hoje a mente ocidentalizada, de achar que sempre a Europa e o Ocidente foram sempre mais do que o Oriente. Na época de Jesus, o Oriente, não o Oriente Médio, mas o Oriente Próximo, aquela região mais que era a região antiga dos persas, assim por diante, ali era muito desenvolvido. A Síria era um potencial violento na época. Então nós temos que ter esse entendimento até para entender o porquê de ficar em Antioquia. Muito bem, então nós entendemos hoje a origem de Paulo. Na próxima aula vamos falar sobre a influência do apóstolo Paulo no Evangelho e assim vamos começar a estudar as cartas paulinas. Antes da revisão, quero dar a dica Gospel Bay de hoje, que é a coleção Formação Apostólica. Nós temos aí 3 livros, material didático, para auxiliar o teu estudo, tanto no programa Escola de Profetas, como também em nossos cursos no Centro de Estudos Apostólico. Nós temos a formação de aspirante, que é o livro que trata sobre a visão da Igreja Apostólica, a formação de diáconos, que é atender ao corpo de Cristo, e a formação de presbíteros, que é o desenvolvimento na palavra. É um material maravilhoso que vai ajudar muito você a desenvolver o seu chamado e o seu ministério. Adquira essa coleção agora mesmo, por um preço muito bacana, pagamento facilitado pelo site gospelbay.com.br ou pelo Televendas 3500-1222. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Vamos revisar a aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos a história de Paulo, filho de fariseus da tribo de Benjamim, cidadão romano e oriundo de Tarso, cidade da Cilícia, que foi um terrível fariseu perseguidor de cristãos, formado pelo famoso mestre da lei Gamaliel. Paulo transformou-se em apóstolo dos gentios após profunda conversão, quando foi visitado por Cristo em uma visão a caminho de Damasco.
Após 3 dias cego, foi batizado no Espírito e nas águas e passou a pregar o Evangelho. Foi impelido pelo Espírito Santo a deixar de pregar em Jerusalém e expandir o Evangelho de Antioquia até a Europa. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.